Primeiramente, quero agradecer a Deus pelas obras preparadas de antemão para as nossas vidas. Amém? Então, vamos louvar ao Rei com os nossos cânticos, com a nossa oração. Amados, porque só Ele vive eternamente e Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? O tema da mensagem: como vencer oposições. Vamos na palavra em Juízes 6, versículo de número 1 a 11. Fizeram os filhos de Israel o que era mal ao Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Obis-Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo os midianitas. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, Pai. Estamos aqui nesta manhã para ouvir o teu recado, o maná dos céus, Pai, que entrará pelos nossos ouvidos espirituais. Esta palavra é vida e fará uma obra extraordinária com grandes sinais aos teus filhos, Pai. Recompensa-nos, Senhor. Responde às nossas orações. Ouve o nosso clamor, Pai, pois a sua palavra, Senhor, nos diz em Atos que pela fé temos tempos de refrigérios. Usa-me, Pai, como um canal do teu fluir aos teus filhos. Em nome de Jesus, a igreja vencedora diga amém. Amém e amém. Meus filhos na fé, igreja triunfante, chamados a vencer, amém? A pergunta é: como ultrapassar os momentos
momentos de lutas com ânimo na certeza de uma grande vitória. Quando estamos nesse caminho aqui, estamos na luta, estamos no meio do caminho, amados, não é fácil. Vamos aprender através da palavra de Deus, pois esta palavra é a única palavra que transforma, digam, que transforma o quê? Vidas. Transforma o quê? Situações, comportamentos e da vida. Da vida. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para você. É para nós que quer ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é um sussurro. A voz de Deus é como um trovão que acalenta. A voz de Deus disciplina, que conforta, que transforma, que faz o vento parar, faz o mar se abrir e faz o impossível ser possível para as nossas vidas. Pensa o que é impossível para você. Deus pode abrir este mar agora, para a honra e para a glória dEle. Amém? Basta uma palavra do Senhor. Mateus 8, versículo 8, 9 e 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia, glórias a Deus. Jesus concluiu com uma bela comparação em Mateus 7, versículo 24. Eu acredito que nessa, quando eu enviei para vocês, eu não enviei Mateus 7, mas não vamos deixar de Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, vocês estão ouvindo? E as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos edificados na rocha, que é Jesus. Amém? Então, amados, quem ouve a minha palavra e as pratica, é um excelente e sábio construtor, pois nós procuramos, ó Deus, ouvir e praticar, pois o Senhor, Ele é a nossa rocha. Pois alguns irmãos, amigos, todos nós, sem exceções, incluindo eu, estamos vivendo uma verdadeira prova de fogo, ou não estamos? Eu estou, vocês estão? Amém? E uns estão passando por testes tremendos, testes, sim. Outros enfrentando lutas difíceis, doenças, problemas financeiros, casos na justiça, insegurança,
Eu quero encorajá-los dizendo que a palavra do Senhor, no texto básico em Juízes 6, como nós vimos, é a nossa resposta aos nossos questionamentos. Amém? Juízes 6, nós vimos no versículo 11, Gideão, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo o quê? 2 midianitas. Gideão, ele foi um juiz de Israel, que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio que ele derrotou um grande exército apenas com 300 homens. Amados, é importante sabermos, o nome Gideão significa lenhador. Ele foi o 5º juiz de Israel e também chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, que significa, olha só o porquê, Jerubaal, que significa, deixe Baal lutar contra ele, porque o Deus de Gideão era Jesus, então deixa Baal. Amados, posteriormente, o nome Jerubaal, já que o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas, foi chamado Jerubbesete, que significa algo como deixe o vergonhoso lutar contra ele, deixe, amados, as oposições, deixe. Você e eu, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um advogado. Gideão, ele viveu um período em que o povo de Israel havia voltado à idolatria, praticando adoração a Deus pagão. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos e passavam a viver escondidos nas montanhas e cavernas. Sentindo o peso da opressão, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor e lembrou, pedindo o quê? Libertação. Foi nesse contexto, o Senhor está olhando os moradores da terra. E foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele estava malhando. E nesta época, acredita-se que Gideão tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. E Deus levanta esse homem, pretexto. Deus levanta Gideão e Deus usa. Deus pode estar usando uma situação para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, para vocês, internauta. Deus pode estar usando uma situação aparentemente negativa para te usar. Amém? No seu trabalho, no seu ministério, no seu convívio. Deus quer te usar. Você recebe? Amém? Pergunto, qual o sentido da vida? Você não veio esta vida somente para trabalhar, fazer uma faculdade, fazer um curso. Deus te escolheu? Não, você não veio, por isso que Deus te escolheu, não somente para você trabalhar. Preste atenção. Há um propósito na sua existência. Há um propósito na minha existência. Diga isso. Você crê que há um propósito na sua existência?
Há um propósito na sua vida e há um propósito na sua salvação. Glória a Deus, há um propósito na minha salvação. Se nós interagirmos, vamos fazer um filme. Onde estávamos, onde estamos e o que pode ser. Deus diz que há esperança. Muitas das vezes, sem Jesus eu não chegaria até aqui. Você pode dizer isso? Eu digo, porque Deus sabe de todas as coisas. Então você foi salvo por Deus, dê glórias a Deus. Internauta, você foi salvo por Deus. Ele que te escolheu. Efésios 1, versículo de número 4. O que diz a palavra do Senhor? Sucedeu. Efésios 1, versículo de número 4. Não está? Efésios 1, 4. Glória a Deus. Então vamos na Bíblia. Efésios. Glórias a Deus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, o Senhor está falando, é a palavra, Ele te escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, perante Ele, o quê? E em amor. Você pode dar um glórias a Deus por tua salvação? Somos herdeiros da vida, aleluia, fomos salvos, Ele é soberano. O sentido da vida de um salvo de Deus está chamando, Deus está chamando todos nós para nos usar. Dê graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo. Isaías 6, olha o que Deus está falando da tua vida, do versículo 1 a 10, depois vamos voltar ao texto de Gideão. Isaías 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos voltar ao versículo 3, que é importante. Todos nós podemos ler juntos, podemos adorar o Senhor nesse versículo. Então vamos lá. E clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Versículo de número 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Olha, a experiência de Isaías foi no templo.
E Deus, Ele sabe tudo dentro de você, o que você pensa, que Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele sabia que Isaías tinha lábios impuros, amados. E o próprio Isaías, ele via, olha agora o que diz a palavra. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Glórias a Deus. Isaías passou uma experiência com Deus no templo. O versículo 8: a voz do Senhor, a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Você pode dizer isso? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus quer te usar na sua profissão. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer te usar na sua vizinhança. Não pode guardar para você. Você tem que dizer e falar de Jesus. Você é o bom perfume de Cristo. Amados, quando eu estava preparando esta homilia, Deus me levou a um pensamento. Deus cria situações. Eu disse: Senhor, misericórdia, quantas situações. Deus cria situações, te prepara para Ele te usar. Todo aquele que Deus usa, Ele primeiro prepara. É edificante, muito bom você ouvir um sermão preparado. Eu comecei a semana retrasada, parei no meio, não tinha. Eu disse: mas vou ter que continuar. Já tinha falado que eu ia pregar sobre Juízes 6, lembra, amado? E eu, cada dia um pouco eu lia: o Senhor, o que tu quer falar? Nós temos o exemplo do bispo. Deus o chamou como Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te consagrei. Quando eu estava grávida dele, eu cansei já de falar isso, eu não conheço, eu estava andando na rua, um senhor passou, eu estava numa tribulação, lá naquele meu trabalho, com um falecido, bom, enfim, e passou um senhor e disse: este aí é profeta das nações. Eu ainda não tinha experiência. Falei, olhei assim, depois eu fui entender, amados. Se colocarmos diante de Deus, como fez o profeta Isaías, eu digo, cada vez mais ele está se preparando. O Senhor me chamou, eu era uma executiva e fui fazer faculdade, eu também fiz teologia, não seminário batista, mas para aprender mais de Deus. Como é bom você ouvir um louvor preparado. Vocês estão em casa louvando, vocês estão escutando um louvor, adoração ao Senhor ensaiado, preparado. A semana inteira nós estávamos ouvindo, que vocês todos vão ouvir no final da mensagem, o louvor, só que as notas eu não toco de ouvido, mas glória a Deus, vamos ouvir. Se colocarmos diante de Deus, como fez o profeta Isaías, como fez Gedeão, quero destacar alguns pontos importantes e reflitam. Qual foi o contexto para onde Deus estava chamando Gedeão? Chegamos no âmago da mensagem. Em que lugar Gedeão seria usado? O contexto não era bom. Deus não chamou Gedeão ali naquela alegria, não. Era um tempo de apostasia. O povo estava ali na terra prometida. E o que nos chama a atenção é que eles estavam ali depois da bênção, estavam em desobediência.
E aí vem o propósito de Deus nesse contexto para a vida de Gideão. A gente pode trazer para as nossas vidas. O anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel, que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor da sua família. Ele não sentia capacitado. A primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal. Pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído e concluíram que Gideão era o responsável, que deveria morrer. Foi tudo contra ele. E Gideão, mas meu Deus me botou nessa situação. Olha a situação criada para Gideão. Às vezes você tem situações, meu Deus, mas por que esta situação da minha vida que está perdurando? E Deus falou: Gideão, vou disciplinar este povo nas mãos e vou colocar o meu povo na mão dos midianitas. Deus permitiu tirar o sustento, os animais. Os seus filhos eram mortos. Israel estava com medo e não tinham o que comer. Gideão foi chamado neste contexto. Cada um tem um contexto. Os propósitos de Deus, só Ele lá na frente que vamos entender. Estou falando do contexto de Gideão. Mas cada um, Deus tem um propósito. Trazendo para os dias de hoje, todos nós estamos vivendo numa loucura da pandemia, estado emocional das pessoas abaladas, esboroados. O coronavírus atinge o mundo inteiro, trazendo desesperança, perseguição às igrejas. Os valores das famílias estão sendo destruídos. Querem tirar o direito de ir e vir. Mas te digo, é o momento. É agora, now. No meio de todo o contexto que você possa estar vivendo, Deus vai te usar. Você recebe esta palavra? É agora que você vai orar mais. É agora que você vai abrir a boca e falar lá no supermercado: eu tenho Jesus. É agora que você vai confiar plenamente o que Deus está fazendo e o que vai fazer na tua vida. Você pode dizer: eis-me aqui. É agora. Creia, você vai receber força. Receba. Eu recebo. A situação no trabalho e aonde você estiver, você será o luzeiro. Quando Israel clamavam ao Senhor, Deus foi instrumentalizando a ação dele para libertá-los das mãos dos midianitas. Mas Deus permitiu. E em resposta ao clamor do povo, Deus chama Gideão. Voltamos ao texto básico, Juízes 6, agora do versículo 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezirita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para opor a salvo os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora está aqui, amados, que você não vai entender. Você vai dizer: mas o Gideão, Deus escolheu o Gideão. Gideão, ele era forte. Gideão, ele era corajoso. Gideão era um homem que não tinha medo. Pergunta à igreja: como Deus chamava Gideão de poderoso, guerreiro? Pois Gideão era medroso. Ele sentiu o menor, meus amados. Ou seja,
como eu falei, Deus, Ele confirmou no momento administrativo. Quando Deus olha para você, Ele olha a partir das lentes dEle. Amém? Você está entendendo o recado de Deus? A maneira como Gideão se via, como o menor. Deus não via Gideão desta forma. E Gideão apresenta dúvidas e pergunta ao Senhor. Versículo de número 13. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Quantas vezes eu já falei: Jesus, estás comigo? Mas por que, Jesus? Por que, Jesus? Até hoje é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amados, louvado seja o nome do Senhor. Gideão pergunta para Deus: porque o Senhor permitiu tudo isto? Quantas vezes eu falei com o Senhor isso? Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, não é possível. Somos fracos, falhos. Trazendo para nossas vidas, vamos entender depois o porquê que passamos momentos aflitivos, situações adversas, e Deus só vai revelar lá na frente que a gente vai entender. Alguns já entendi, outros ainda estou tentando entender. E vocês? A mesma coisa. Alguém fez uma comparação de Deus com os homens. Como? É como um farol de um carro. O farol não mostra tudo de uma vez, mostra conforme você está andando. Ele vai iluminando à medida que o carro avança. Ele vai mostrando passo a passo. É assim que Deus trabalha. Amém? No texto da mensagem, Deus trabalhou na vida de Gideão, olhando para ele com a lente de Deus. Exemplo: Deus, com a lente dele, ele te vê santo, justificado, amado do Pai. Ele olha na lente chamada de Jesus Cristo em nós. Por isso que muitas vezes eu ouvi falar assim: a bispa, lá em Saquarema, me chama pastora, como? Eu sou uma pecadora, agora mesmo eu xinguei o meu marido. Eu digo: amada, olha, Deus vê o que Jesus está dentro de você. Você arrependeu, dobra o teu joelho. Fala com Deus e procura melhorar onde você vê que você está errando. E Deus está permitindo isso, permitindo aquilo, pois a nossa carne não habita bem algum. Ou habita? Não habita. Por isso Ele nos chama de santos. Somos santos por Jesus dentro de nós. Ele habita em nós. Ele está na nossa vida. Ele restaura aquele que está caído, amém? Ele cura as emoções, amém? Ele tem um amanhã, eu recebo de esperanças e vitórias, amém? Coisas que virão do reino invisível, que já existem no reino visível. Deus nos chamou para uma vida de vitórias, eu recebo. É necessário que a igreja, o ministério, revele quem é Deus. A igreja tem que revelar. É preciso que o pastor mostre o caminho das pedras. Muitas vezes você só quer ouvir de vitórias, mas você tem que ouvir também que Deus, Ele disciplina, como Deus trabalha. É preciso, amado, isto é viver, isto é vida. Temos aprendido com essas mensagens que o bispo está trazendo, revelação do Pai, quando ele comentou sobre Abacuque, 1 Samuel, e assim vai ser daqui para frente, que a Bíblia
repleta de cuidados, como Deus governa nossas vidas. Ele é o autor das obras preparadas de antemão, para que nós vivêssemos nela. Estamos vivendo hoje. Deus está no controle das nossas vidas, amém? Deus é quem rege com sabedoria, amém? Deus é quem rege com poder e glória. Ele é o maestro das nossas vidas. Ele é o maestro, dê glórias a Deus por isso. Você não está num rumo cego, desamparado, não. Não está, não. Às vezes murmuramos. Para quê? Creia que existe uma provisão de Deus lá na frente. Eu recebo esta palavra. Várias áreas da minha vida eu preciso. Você também precisa. Todos nós precisamos. Um Deus que governa. E este seu problema pode estar inserido nesse versículo. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Jesus. Você ama? Então vamos dar o aplauso mais lindo para Jesus. Glória a Deus, Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Muitas vezes a aparência negativa é de mal, e Deus transforma em bem. Glórias a Deus. Veja o nosso Deus, Ele opera em nós com o exército dos céus, e exerce a sua vontade. A sua vontade. Deus movimenta as nossas situações, às vezes em silêncio. Você pode se achar momentaneamente abalado ou abalada. Amados, mas se tivermos confiança, orar, depender do Pai, ainda que à nossa volta o mar está alto, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Ele é contigo nesta tempestade. Vejam, meus amados, vamos um exemplo bíblico. O naufrágio do apóstolo Paulo na ilha de Malta. E qual foi a direção de Deus naquele naufrágio? Você pode estar não num naufrágio dentro do mar, mas você está numa situação, você, qualquer um de nós, você internauta, que você está abalado, você está preocupado. O apóstolo Paulo, ele esteve numa situação idêntica, estava num barco, a tempestade, as ondas altas, trovões. Por isso, no início da mensagem, Deus fala através dos trovões, do silêncio, relâmpagos. E apareceu o anjo do Senhor e ele disse: eu vou guardar as suas vidas. Deus, Ele está no contexto com você. Vamos na palavra, Atos 27, versículo 19. O que diz a palavra do Senhor? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Não tinha mais esperança. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, como Paulo dissesse. Como o Senhor permitiu isso? Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Falou com Paulo, dizendo: Paulo, não temas. Eu digo: igreja, não temas. Deise, não temas. Diga o seu nome: Deise, não temas. Diga para você: não temas.
É preciso que compareças perante César. Olha o propósito. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus deu às pessoas. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Ele creu. Amados, os cuidados da vida de Paulo estavam nas mãos de um Deus soberano, o nosso Deus. O cuidado das nossas vidas, da nossa família, está nas mãos do Deus soberano. Concluindo esta mensagem, já estamos chegando nos minutos finais. Essa mensagem do texto básico de Juízes vem para nosso ensinamento. Uma lição profunda sobre visão. Olha como o Senhor mostrou sobre os cuidados de Deus, sobre confiança e obediência ao Senhor. Isso é importante. Creiam que as nossas lutas estarão confirmadas num testemunho de vitórias. Você crê? Eu creio. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando uma pessoa faz o que é bom, o que é reto, perante aos olhos do Senhor, ninguém o derruba. Ninguém. Você recebe? Eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Quando você coloca o coração nas coisas de Deus, quando você vem à igreja com satisfação, meus amados, 5 horas da manhã eu estou tomando café. Estava chovendo muito. Um nevoeiro, você não enxergava nada na estrada. Tinha uma moto na minha frente. Antes de Maricá, eu só vi um vulto preto. Ela não deve ser bicicleta. Carro também não é, que é muito fininho. Era uma moto. Quando eu consegui ultrapassar. Quando você coloca o coração nas coisas de Deus, quando você põe paixão, verdade, sempre o resultado é as bênçãos do Senhor. Mas quando você está aqui nesse contexto, quando você está na aflição, você não vê isto. As bênçãos do Senhor, no infinitamente mais eu recebo, Pai, para a minha vida, para as nossas vidas, em todas as áreas da sua vida, mesmo que no meio do caminho há percalços. Todo fiel Deus recompensa. Deus diz, uns dá 30, 60 ou a 100 por um. Deus mostrou nesta manhã que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas. Ele é um Deus imutável, é o mesmo Deus de ontem, hoje e de amanhã. O que Ele fez com Gedeão, olha o que Ele fez com Isaías. Amados, eles eram totalmente perfeitos. Eles questionavam Deus, mas por quê? O próprio apóstolo Paulo que viu o terceiro céu, o apóstolo Paulo, ele disse, mas por que sobreveio essa tempestade? Quantas vezes eu perguntei, mas por que Deus ainda? E você fica preocupado, você fica com ansiedade. Desse meu acidente, fiquei com ansiedade, não tinha problema de pressão. Parei muitas outras coisas, de atividades, mas glória a Deus, estou aqui em pé, glória a Deus. Então, amados, todo fiel Deus recompensa. Deus mostrou nesta manhã que Ele tem o domínio sobre as nossas vidas, que Ele é o Senhor dos senhores, amém? Que a sua vida, a minha vida estão nas mãos de Deus, amém? E finalizo lançando um desafio à tua vida. Lançando um desafio à tua vida também, internauta. Lançando um desafio à igreja de Jesus. Você conhece o teu Deus? Aleluia! É o mesmo Deus de Gedeão. É o mesmo Deus de Isaías. É o mesmo Deus de Paulo. Então, aleluia, clame, confesse, confia e descansa no Senhor.
contra um povo que conhece o seu Deus, ele diz: agindo eu? Quem? 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 Quem impedirá? Aleluia! Glórias a Deus! E digo, as coisas podem estar fora do nosso controle, mas não estão fora do controle do nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos clamar, louvar e crer que o Senhor fala através dos louvores. Amém? Oh, aleluia. Glórias a Deus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Declare isso ao Senhor, meu Vou me entregar Vamos nos entregar. totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as tuas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça.
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no seio do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Faz um barulho, vamos louvar a Deus. Grita aleluia, glórias a Deus. É para ti, Senhor Jesus. Que assim seja e assim diz o Senhor.